Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aula especial, falando sobre um tema super especial, um tema novo aí, um tema que é pouco conhecido pelos estudiosos das atividades dos estudos alienígenas. E hoje nós vamos falar exatamente sobre assuntos, né, sobre os assuntos aí que envolvem aí a parte uma parte mais secreta desse assunto. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Então, para a nossa saudação aí, o nosso professor Paulo está aqui presente também. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui para tratar de um tema controverso, inédito, que é a alta tecnomagia, com o professor Jefferson de Souza. É uma alegria estar acompanhando o professor Jefferson, o professor de Seu nessa live, porque iremos tratar de assuntos que normalmente sequer podemos falar abertamente em certos locais. São mistérios, e a Escola de Mistérios traz mais esse tema importante com a participação do professor Jefferson, que é nosso grande consultor, cientista e pesquisador, e, digamos assim, estejam à vontade para absorver esse conhecimento profundo que o professor Jefferson tem para nos transmitir essa noite. Boa noite a todos, eu passo a palavra para ele e namastê. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite, que é um prazer estar aqui com vocês. E para mim, compartilhar esse conhecimento é importante, porque é uma forma que temos de continuarmos progressando cada vez mais com esses conhecimentos herméticos. É importante que compreendamos isso num processo de autossuperação e num processo de elevação na questão cósmica. O tema é tecnomagia. Parece assim um paradoxo, porque o que tem que ver tecnologia com magia? Porque justamente, senhores, a magia, como se concebe, ela não é mística, ela não é sobrenatural. Ela é o resultado de uma série de fatores que estão ligados à cosmologia, incluindo as intrínsecas relações com a física quântica. Então, isso é o que vamos ver hoje, vamos completar essas lacunas vazias para tentar compreender o processo. Mas antes que eu entre nesse tema, eu tinha que esclarecer certas coisas para vocês. Vocês conhecem as forças básicas que existem no nosso universo? São importantíssimo que vocês saibam para entender a questão da física. Então, temos os fotons. Os fotons são quase partículas, que são as partículas de luz. Logo depois, temos os gravitons. São metapartículas que controlam a gravidade. Aí temos os gluons, que são as partículas que formam o magnetismo. Aí temos as cargas elétricas, que são os elétrons, e finalmente temos as forças nucleares, que são a fraca e a forte, que é fusão nuclear e fissão nuclear. Uma é fusão, outra é fissão. Então, eu quero que vocês vejam que isso é um princípio que nos vai ajudar a compreender todo esse processo. Tá bem? Então, continuando. Quando falamos do termo tecnomagia, algumas espécies, algumas civilizações compreenderam que o uso só da tecnologia é limitado. E não somente limitado, como uma fonte de energia que não tem... Como posso explicar? Ela não continua sempre, ela tem um limite. Então, esse é o problema das tecnologias. Por mais avançadas que elas sejam, elas dependem de uma fonte de energia. E essa fonte de energia, por mais longa que ela dure, ela é limitada. Agora, quando estamos usando elementos cósmicos,
não existirá esse problema por um detalhe, porque sempre vamos poder acumular mais e mais e mais sobre isso. Outra coisa muito importante que eu tenho que dizer para vocês. Você sabe o que é matéria escura e energia escura? Dark matter e dark energy. Vocês estão familiarizados com esses termos? Então, eu digo uma coisa. No universo conhecido, somente 5% dele é físico. O resto, os outros 95%, se dividem entre uma massa, tá? Que seja uma massa que seja de energia escura e a outra de matéria escura. Então, esses elementos são os elementos mais abundantes no universo e são fontes inesgotáveis de energia, porque eles movem o universo. Eles não são somente parte do universo, eles são praticamente o que alimenta o universo. Então, uma vez que compreendamos esses princípios, vamos compreender o uso da tecnomagia. A tecnomagia, ela não se limita a elementos físicos. Então, você vê que nenhuma tecnologia é envolvida no processo. Todo o processo da tecnomagia se baseia numa coisa, na força de vontade de uma pessoa, na fé que a pessoa tenha em executar as operações que deseja executar, pelo mais que nada, uma simbiose empática, onde a pessoa se torna parte do cosmos e o cosmos se torna parte integrante dessa pessoa, dessa entidade, do que queiram chamar. Então, o que faz a tecnomagia? Qual é a história? Qual é a diferença da tecnologia para a magia que a gente conhece? A magia que a gente conhece são uma série de rituais que estão ligados com crenças diversas de acordo com as origens da fé que cada um tenha. Até um ponto, são poderosas, mas tem um limite, porque a abrangência de conhecimento é o que vai fazer a limitação da compreensão de todo esse aspecto. Então, a pessoa que pratica tecnomagia é uma pessoa que tem que ter absoluta convicção que ela está fazendo o que ela quer fazer. Ela não está fazendo por curiosidade, ela não está fazendo como um teste, ela não está fazendo como uma pressão de amigos que dizem, vamos fazer, vamos fazer. Não. É uma escolha pessoal que envolve a fé, a crença pessoal dessa pessoa, entidade, para poder conectar-se ao cosmos. E uma vez conectado ao cosmos, o cosmos vai prover as partes necessárias para uma compatibilidade entre o praticante da tecnomagia e os efeitos que ele quer obter da tecnomagia em si. Mas antes que continuemos nesse tema, eu quero ter uma ideia, você tem que ter uma ideia mais ou menos de como funciona o universo. Você sabe que estamos na órbita terrestre e tudo mais. E então, vocês sabem que a Terra tem 2 movimentos, rotação e translação. Na rotação, ela gira ao redor de si mesma, que nos dá o dia e a noite. E a translação é o que ela gira ao redor do Sol e nos dá as estações do ano. Quer dizer que é isso que a gente tem, não? Não, não é. Explico por quê. O nosso sistema solar inteiro, incluindo o Sol e todos os planetas, todos, sem exceção, estão se movendo por espaço a uma velocidade incrível. A gente não nota isso porque nós estamos nos movendo na mesma velocidade do resto. Mas a verdade é que nunca estamos parados no espaço. Não estamos. Todos os corpos celestes estão em constante movimento linear expansivo. Uns chamam de Big Bang,
outros chamam da extrapolação, outros chamam da extensão cósmica da existência, o nome que queira dar. A questão é um movimento constante, linear. Ou seja, se você conseguisse que uma nave se freasse, que parasse, usando retrofoguetes, o nosso sistema solar inteiro, com o Sol e todos os planetas, ia passar por a gente, e aquela nave ia permanecer lá, e o Sol e o resto da Terra continuam. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso faz parte de estudos cosmológicos e até dentro da área de astronavegação, em astronáutica. Então, vejam bem que temos que considerar isso. Mas qual é a relevância do movimento da Terra nessa linha? A relevância não é qualquer. Quando estamos nos movendo por universo, passamos por áreas de transição. Certas áreas, elas caem dentro do padrão que a gente conhece, que são fotons, tá? Energia eletromagnética, gravitacional, fatores nucleares, isso é o que a gente conhece. Mas vai chegar uma hora que outras energias vão estar em conta também. Energias essas como a matéria escura e a matéria negra. Energia escura e a matéria escura. Então, vejam bem, em tecnomagia, o que fazemos é a manipulação dessas energias. Então, basicamente, qual é o sentido da tecnomagia? Quando falamos de fenômenos paranormais, sabemos que existem diversos. Tem a telepatia, tem a parapirogenia, tem a termogênese, tem a levitação, tem a telecinese, e por aí vai. Toda uma pletora de diferentes efeitos. Pero a questão é, e se eu dissesse para vocês que não existe uma pletora de efeitos, mas um efeito só, que se subdivide em tudo isso que eu disse para vocês? Querem saber que habilidade é essa? É a telecinese. A telecinese é a capacidade de influenciar um meio por a força de vontade, sem interação física. Então, eu digo o seguinte, vocês vão dizer, o que isso tem a ver com telepatia? Telepatia não é a leitura de um pensamento, ou receber um pensamento da pessoa. A telepatia é a capacidade de interconectar um sistema cognitivo e inteligente a outro sistema cognitivo inteligente, fazendo o quê? Uma rede de interconexão. E qual é a forma que isso se processa? Isso se processa por um fluxo eletrogravítico que tem que ser movido e tem que ser estabelecido e tem que ser mantido. E que energias a gente usa para isso? As energias que a gente está usando para isso justamente são as energias telequinéticas. Tá? Kinesis, movimento, tele, longe, distância. Movimento à distância para o pensamento. Então, senhores, com isso, vocês vão dizer, bom, muito bem, a telepatia funciona assim. E o resto das habilidades? Vamos examinar uma por uma, tá? Você sabe o que é termogênese? Termogênese é a capacidade de alterar a temperatura ao redor da pessoa ou dentro de uma área extensiva. Para isso ocorrendo, essa temperatura pode aumentar ou pode diminuir. E você vai dizer, muito bem, o que tem que ver isso com telequineses? Pois a telequineses pode produzir a fricção das moléculas que produzem o calor. Ou pode, então, diminuir essa fricção produzindo frio. Então, o mistério da telequinesis em relação à termogênese está explicado também. Bom, agora vamos dizer qual é a diferença que existe entre telequinesis e levitação. Os dois voam, não? Sim, mas de forma bem distinta. Para que ocorra a levitação,
é necessário que o que esteja sendo movimentado seja orgânico. Você não pode fazer e levitar um avião, ou levitar um carro, ou levitar uma pedra, porque não são orgânicos. Então, o que você faz quando faz isso? Eu estou fazendo movimentos de mantenimento telequinético, que é bem distinto da levitação. Então, para que a levitação ocorra, é necessário que um fluxo eletromagnético gravítico seja enviado para ao redor do objeto a ser movido, ou da pessoa, perdão, a ser movida, e uma vez concluído esse campo, você pode mover essa pessoa. Porque existem tantos fatores, mas todos eles vão terminar numa coisa só. Vão determinar que eles vão parar na questão da telequinesis. Ok? Pois continuando com a tecnomagia. Da onde veio o segredo da tecnomagia? Quem são os seres que estão usando? Eu digo para vocês. A tecnomagia não é oriunda do nosso universo. Ela vem do universo alternativo, do multiverso. Um momentinho só, por favor. Ultimamente, quando eu começo a falar muito, a garganta fica seca. Perdão, um momentinho. Mas estou bem. Então, o que passa é isso. Qual é a função da tecnomagia? Para que serve a tecnomagia? A tecnomagia é uma evolução em todo um sistema sintomático de eventos paranormais, onde temos não somente a compreensão, mas a capacidade de aumentar as possibilidades dos efeitos a serem executados. Isso é importantíssimo. Então, quem seria a pessoa que introduziu a tecnomagia dentro da nossa realidade? Eu diria que não existe uma pessoa específica, mas grupos de pessoas capazes de acessar esses universos alternativos. Creia ou não creia, uma dessas pessoas era Aleister Crowley, que uns conhecem como a besta. Ele era tudo, menos besta. Porque esse senhor, ele trabalhou em várias coisas. Ele é filho de um milionário que é cervejeiro, e ele seguiu os próprios caminhos das doutrinas secretas, e ele seguiu as condições de esoterismo. Mas o mais interessante foi a visão que ele tinha. Ele tinha contato com um ser transdimensional que parecia um Jagara Collective. A diferença eram os olhos. Enquanto os nossos Jagaras têm os olhos negros, esse não. Esse tinha grandes olhos humanoides, mas o resto era uma configuração de base Jagara, que vocês conhecem como os greys. Eu não uso o termo grey, primeiro porque grey é uma cor, cinza. Então esse ser, a civilização tem um nome. O nome dela é Jagara Collective. Então, sabe-se que esse ser, que chamava Aiwass, A-I-W-A-S-S, Aiwass, tá? Foi a pessoa que introduziu Aleister Crowley a esses ensinamentos esotéricos superiores, onde ele pôde obter, entre outras coisas, a capacidade de transmutar pensamentos e acessar realidades distintas. E ele escreveu uma série de obras de arte, obras literárias baseadas nisso. Se vocês não sabem, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial. Ele foi recrutado pelos ingleses para atuar de espião em favor às tropas que estavam batalhando o Axis.
O Axis, nesse momento, era Alemanha, Japão e Itália. Vocês não fazem ideia da parte na Itália, do nível que eles têm em termos de ciências ocultas. E o lugar que vocês encontram verdadeiros tratados completos sobre o tema é o que vocês ficariam mais surpreendidos em saber, que é o Vaticano. O Vaticano tem uma seção deles, subterrânea, que é denominada Museu das Almas do Purgatório. E aí se encontra a maior coleção de evidências de situações paranormais na história da humanidade. Então vocês vejam, o Vaticano não somente pratica a cristianidade, mas também, e mais importante que tudo, ele é uma parte integrante de todo um processo. Ok? Bom, deixa eu ver. Onde estamos? É importante que vocês vejam que a tecnomagia ela requer responsabilidade. Explico por quê. Porque uma vez que você se integra a esse plano cosmológico, você faz um acordo indireto com uma série de entidades que podem ajudar a conectar com essas energias. Por que você faria isso? Primeiro, para a capacidade superior de obter as coisas. Segundo, por vasto conhecimento que se ganha através disso, já que a tecnomagia te dá uma chave mestra para todos os arquivos acásicos. Ou seja, conhecimento ilimitado. É algo que, se fosse fácil, todos teriam acesso. E eu digo para vocês, tem pessoas que nem sabiam disso, ou não compreendiam o sistema, ou não tinham a mínima ideia de como funcionava isso. Então, eu digo para vocês, é uma coisa que estamos vendo, que estamos aprendendo juntos, porque um nunca vai aprender o suficiente, um nunca vai saber o suficiente. Quando estamos estudando esse tipo de esoterismo superior, é necessário que juntemos forças, onde cada um de nós oferece uma pequena parte desse grande quebra-cabeça. Eu não tenho todas as respostas e jamais vou aqui me vangloriar dizendo que eu tenho. Mas eu tenho algumas. Das que eu tenho, estou aqui compartilhando com vocês. Dentro do que me é permitido apresentar. Quando eu falo assim, parece que eu estou falando algo misterioso. Não, não estou falando algo misterioso. Simplesmente estou seguindo um protocolo. E quando as pessoas entram na tecnomagia, existe uma série de responsabilidades e protocolos a serem seguidos. Existem irmandades, grupos seletos e secretos, especialmente grupos eslavos na Europa. Aqui na América do Sul, praticamente é o tema desconhecido, mas através da Escola de Mistérios, nós vamos trazer isso para vocês. Vamos providenciar esse conhecimento que se manteve oculto por tanto tempo, porque esse é o nosso momento de transição. Esse é o nosso momento de elevação espiritual. E é importantíssimo, então, que compreendamos o processo. A raça alienígena, mais poderosa que seja, se ela tem equipamentos tecnológicos, por mais avançados que esses equipamentos sejam, eles são limitados. Eles têm um poder tremendo, mas esse poder tem limites. Agora, se você tem tecnologias que são etéreas, no caso da tecnomagia,
você não necessita pensar em limites. Porque enquanto o universo esteja existindo, enquanto você pode se comunicar com todas as forças cósmicas universais, você jamais vai estar sem recursos. E temos que ver tudo isso. É importante que vemos nesse aspecto. Eu queria saber, professor Dirceu e professor Paulo, se tem alguma coisa a acrescentar ou uma pergunta que vocês tenham sobre o que eu disse, que não tenha ficado bem claro. Ok, então, eu vou falar assim rapidamente. O professor Jefferson fez um alerta e realmente, para que você possa desenvolver algum trabalho na área da magia, é necessário uma purificação física e espiritual. Que a pessoa tenha cultivar dentro de si certas virtudes, porque são conhecimentos que, em mãos erradas, podem causar um prejuízo muito grande. A gente vai ver que por detrás de todos os grandes líderes mundiais, sempre houve uma escola que transmitisse conhecimento secreto para eles. Um deles, o famoso personagem que lançou o mundo da Segunda Guerra Mundial, tinha por detrás dele Himmler, e toda uma escola de magia, inclusive em contato com certos monges tibetanos nos Himalaias, que tem duas escolas, uma de magia branca e uma de magia negra. É um assunto que muito me encanta. Eu vou aqui para absorver esse conhecimento do professor Jefferson também e passo a palavra para o professor Dirceu. Meu microfone não estava querendo funcionar aqui. Bom, no chat, eu não sei se aplica a esta situação, professor. Deixa eu ver aqui. Cláudia Costa, uma pergunta aqui. Ela gostaria que o senhor falasse sobre Lilith. Ok. Não sei se... Sim, Lilith, eu posso explicar sobre ela. Tá. De acordo com o material que temos do Talmud, dos estudos judaicos, Lilith foi a primeira mulher de Adão. Eva foi a segunda. Vocês sabem que Adão, seguindo a tradição, como foi contado na Bíblia, foi criado do barro por Deus, por Elohim, para ser exato. Então, no caso de Lilith, ele resolveu homenagear, tá, seu serafim mais poderoso, seu braço direito. Chamava-se Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar. Lúcifer, estrela da manhã. E disse: meu filho, você merece ter a honra de produzir a primeira companheira da primeira criação absoluta minha, que é o homem. Então você fará a mulher. E do mesmo barro que foi feito Adão, Lucifer Morningstar criou Lilith. Pero o que passou foi o seguinte: se ela foi criada com o mesmo barro que foi criado ele, ela se tornou totalmente independente. Ou seja, o que ela queria, e deveria ter, na minha opinião, deveria ter todo o direito de pedir a igualdade, que ela não era uma servente de Adão, ela era igual a Adão. E isso e uma série de outras coisas criaram problemas. Um ponto que Adão disse: sabe o quê? Vamos nos separar, cada um para o seu lado. Ele foi para Elohim e pediu: Elohim, te rogo que me consiga uma segunda companheira, porque a primeira foi um fracasso absoluto. Então, dessa vez, Elohim, na grande sabedoria dele, vou explicar metaforicamente falando, disse: eu não vou fazer a sua companheira de barro como eu fiz você, mas a sua companheira é uma essência de quem você é. Então ele foi e tirou uma costela dele, e daquela costela ele fez Eva. E o que foi que passou com Lilith? Lilith estava
horrorizada, estava super vingativa, porque ela via Eva como uma usurpadora. Ela dizia que ela tinha que estar naquela posição, não essa Eva que veio depois. Que ela queria ser uma servente, está bem, mas não igual. Mas ela sabia que Elohim não ia escutá-la. Então ela se voltou ao criador dela, que era Lúcifer Morningstar, e disse: Mestre, eu quero ser a companheira de Adão, mas como sê-lo se ele já tem essa companheira, Eva? Ele disse: eu vou resolver esse problema. Um momentinho só. Eu tenho um plano, ele disse para ela. Esse plano é o seguinte: pedirei que um dos meus príncipes cuide desse problema. Vamos fazer com que Eva seja expulsa do paraíso. E assim somente Adão ficaria com você. Então ele foi e buscou Asmodeus, que era um dos príncipes da corte dos serafins dele. E se Asmodeus tem um trabalho para você. Você tem que se transformar e você tem que fazer que Eva rompa um dos segredos mais poderosos que existem, que é o segredo da árvore do conhecimento. Então você vá e como seja, consiga que ela tire a fruta e que coma essa fruta. E deixamos o resto com Elohim. E o que passou então? O plano era esse. O plano era que Eva comesse a fruta, então Lilith ia correr aos quatro ventos dizendo que ela rompeu a regra máxima, que ela tinha que ser expulsa do paraíso. Mas todos nós sabemos que não foi o que passou. Eva, em vez de comer do fruto, ela foi compartilhar o fruto com Adão. E compartilhando o fruto com Adão, então, foi quando vocês sabem o resto. Foram expulsos do paraíso, foram para o purgatório. Olhar no purgatório, eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Mas o que passa com Lilith? Primeiro que Asmodeus foi punido. E Lilith também ia ser punida. Mas Lúcifer Morningstar disse: o grande Elohim, eu não posso permitir que você faça isso, ela é minha criação. Ele disse: eu sou o criador de todos, incluindo de você. Ela vai passar por meu julgamento. Um momentinho. E logo depois, o que foi que passou? Passou que então ele disse: pois nesse momento eu deixo de ser sua mão direita, porque eu vou defender o que eu criei também. E Elohim disse: filho, se eu quisesse, nesse momento mesmo, eu deixaria de existir e todos aqueles que te seguem. Mas, homenageando todos os feitos que você fez, todas as coisas que você fez, eu vou banir-te daqui, do Jardim de Éden. Então se foi Lúcifer Morningstar e levou 1/3 das forças celestiais com ele. E o resto você sabe. A própria tentação foi o que provocou com que Caim matasse Abel, o ciúme, e foi induzido por Lúcifer Morningstar. Elohim compreendeu isso, por isso que ele o perdoou. Acontece na Bíblia, ele chega para ele e diz: farei a marca em você,
e aquele que toque em você será 1000 vezes amaldiçoado. Mas ele teria que ir para a terra de Nod. O que era Nod? Nod é a realidade humana, porque ficou claro que Éden não quedava no nosso universo, quedava no universo celestial. Então, ele é banido e vai para Nod, por isso que quando ele chega lá só tem homens e mulheres e crianças, porque Adão, Eva, Caim, Abel e Sete eram protótipos. Enquanto se passavam dias para eles em Éden, passavam-se décadas, ou centenas de anos na Terra. Por isso que justamente quando Caim chega, ele já encontra pessoas, organizações, cidades, tudo isso. E Lilith, mesmo salva por seu mestre, recebe o castigo que diz: você é uma parasita, invejosa, então te amaldiçoo com a vida eterna. Tu não vai nunca morrer, mas tu vais sofrer. Tu vai ver aqueles que tu querem ir-se e desaparecer, mas tu vai continuar. E do sangue do inocente tu tem que viver. Porque o inocente que seja inocente, ele te envenena. Agora, aquele que tem culpa no coração, por mais inocente que seja, será o teu sustento. E, segundo a lenda, Lilith é a mãe de todos os vampiros que existem. Isso que temos para Lilith. Alguém tem alguma coisa a observar ou respondi bem a pergunta ou o quê? Professor, de uma maneira bem rápida aqui, tem alguns comentários aqui a respeito. Muito Deixa eu bem. só achar aqui. Deixa eu saber aqui onde está. Não, fugiu a mensagem aqui, não está correndo. Lilith é reptiliana? Mais ou menos. Só um momentinho, por favor. Tá, enquanto isso também. Lilith, pode matar esse bicho para mim, por favor. Rapidinho, por favor. Aqui, ó, tá vendo? Pisa nele, só isso, por favor. Tá falando em mim aqui, eu não posso falar. Não vai ter. Ok, tá. Perdão. Então, de forma direta, Lilith é reptiliana? Eu diria que nesse tempo Lilith não era reptiliana. Mais tarde existe uma associação entre o vampirismo e os reptilianos, mas isso vem muito mais tarde. Mas dizer que ela não era reptiliana, não diretamente, indiretamente sim. Tá, outra pergunta aqui. Ela se apresenta em forma de dragão vermelho? Uma das manifestações ditas que o simboliza a Lilith seria isso. Tanto que ela seria o responsável da Draco Ordis, a Ordem do Dragão, que mais tarde na Romênia tem duas pessoas importantes, fundamentais. Uma delas chama-se o Draco, que é o dragão, que é Venceslau III. Venceslau IV, o filho dele, príncipe da Valáquia e da Transilvânia, o nome dele era Vlad von Tepes, conhecido como Drácula. A palavra Drácula quer dizer filho do dragão. Uhum. Professor, também a gente sabe que existe uma referência aí que às vezes até acaba, de certa forma, confundindo algumas pessoas dentro de algumas condições. Quando também dentro da mitologia fala-se de Samael, que era o esposo, o marido de Lilith, já castigada. Isso procede?
E Lilith teve tantos maridos na existência dela, porque o castigo dela era a vida eterna. Sim. Então, Dentro da lenda, a gente sabe que a Lilith é um tipo de ser, né, maldoso, e ataca principalmente pela relação do ato sexual em relação aos parceiros que tem em toda a Terra. Então, existe o mestre Samael, existe o mestre Samael dentro da gnose, que só um pouquinho para mim terminar aqui, professor. Mestre Samael dentro da gnose, que é um ser que não tem nada a ver com Lilith, e existe o Samael, que era um dos maridos de Lilith já quando ela já teria sido castigada. Professor Paulo? Na verdade, professor Liceu, o que o professor Jefferson está fazendo é um trabalho de transmissão de um conhecimento cabalístico. Certo. Para se compreender a cabala, é necessário ter uma certa compreensão que certas coisas são metáforas. Sim. Você não pode tomar certos assuntos ao pé da letra. No caso de Samael, ele realmente era um anjo caído. Nós temos que entender esse um esoterismo muito profundo, nós temos que deixar o professor Jefferson falar, senão ele não consegue concluir a palestra dele. Mas já que surgiu essa dúvida, eu me sinto na obrigação de explicar isso para vocês. Mas que isso não se repita, senão a gente se perde no meio do raciocínio do professor Jefferson. Samael se levantou. Ele era um anjo caído, mas ele se levantou. Ele gastou quase uma eternidade para poder se levantar e resgatar a sua essência. Então, ele é um quinto dos 7 do trono de Deus, né? Tem Rafael, Anael, Uriel, Zacariel, Gabriel. Ele é um desses. Mas ele teve que passar por todo um processo de autotransformação, de autopurificação, que, inclusive, as escolas de mistérios ensinam esse caminho da redenção da alma, né? Na verdade, o corpo é um veículo da alma, mas a alma é um veículo do espírito. Então, é um assunto muito profundo, que entrar nisso agora, a gente atrapalha o professor Jefferson. Então, eu vou pedir para deixá-lo concluir, e no final as pessoas fazem as perguntas, ok? Tá, eu queria dizer o seguinte, que a significância mais importante da questão de Lilith foi o fato que ela, de acordo com as lendas, a mãe dos súcubos e dos íncubos, seres de energia sexual. Então, os íncubos são esses demônios masculinos que atacam as mulheres, ao passo que os súcubos são os demônios femininos que atacam os homens, de acordo com as lendas antigas. O que mais que temos? Exatamente isso, professor, que a gente queria chegar. Bom, daí tem aqui só alguns comentários aqui, certo? Eu acho que o professor Jefferson, de certa forma, já acabou respondendo nesse sentido, sim. Então, continuando com a palestra, professor. Que basicamente o que eu necessito agora é comentar no que eu conversei, porque basicamente o que eu posso falar abertamente de tecnomagia é isso. Existem técnicas de tecnomagia, técnicas de equilíbrio pessoal, mas isso aí não é uma coisa que se pode fazer numa live. Certo. São muito complexas, temos que fazer até um curso sobre isso, podemos fazer. Mas isso requer semanas de não podemos falar isso em 5, 10 minutos, é impossível. Certo. Bom, pessoal, se tiverem mais dúvidas aqui a respeito do assunto tecnologia, estejam à vontade. Enquanto isso, professor Disseu, se me permite, o professor Jefferson está concluindo, ele citou Lilith, a mãe dos íncubos, né? Súcubos, no caso, você tem íncubos e súcubos. E, na verdade, tudo está ligado diretamente à energia sexual. Então, a energia sexual é algo muito, muito, muito importante, inclusive, para a autorrealização do ser humano. Foi o que o professor Jefferson disse. Se entrar nesse assunto, é necessário ter um curso para poder falar dele. Mas é importante que as pessoas saibam também que o desperdício dessa energia, ela desperdiçada de forma maluca, de forma incorreta, ela também causa entorpecimento do ser humano, e grandes mestres aprenderam como canalizar e como transmutar essa energia. Tem muitas técnicas de transmutação dessas energias que são utilizadas para o despertar da consciência, né? Então, esse é um assunto maravilhoso. O professor Jefferson entrou hoje no âmago, na questão mais importante mesmo da redenção do ser humano.
E certos seres, digamos assim, certos seres astrais se alimentam dessa energia do ser humano, eles roubam essa energia do ser humano. Energias emocionais e energias sexuais. E era essa a minha observação. Exatamente. Deixa eu ver aqui. A princípio não temos pergunta não aqui mais. Eu queria fazer um ponto, é o seguinte, é importante a interação das pessoas que estão assistindo, porque por mais que o palestrante explique, o feedback das pessoas que estão escutando é importantíssimo, porque às vezes existe um momento o que elas não entenderam muito bem, ou a pessoa simplesmente se equivoca. Então, por favor, pensem bem que dentro de tudo que eu disse deve ter questões que vocês ficaram em dúvida. Notem, eu falei muito por cima de tudo isso, mas ao mesmo tempo eu abrangi toda a área de cosmologia, toda a extrapolação do significado da tecnomagia e das repercussões de tecnomagia, e até chegamos numa parte cabalística que foi relacionada com Lilith. Tudo está conectado, tudo tem uma razão de conexão. Temos que ver as coisas com esse aspecto. Então, professor, como o senhor está dando essa abertura aqui, então eu vou continuar colocando aqui as perguntas das pessoas em relação ao segundo tema aí, né? Se existem vampiros, então Lilith é eterna. E ela ainda produz vampiros, e eles são físicos ou são espirituais? Eu escrevi um trabalho completo chamado Vampir. Em Vampir, o Paulo tem um manuscrito, vamos lançar, onde eu entro em detalhe a questão do vampirismo, onde a gente está separando o vampiro místico do chamado vampiro real. E sendo o vampiro real, aquele que é hematófago, aquele que... Não existe o vampiro morto-vivo. Não existe. Existe um ser que é infectado por uma bactéria que toma conta da sua essência. Ou então uma pessoa que entra dentro de uma escala mística, tá? E entra dentro de uma parte da cabala que é chamada cabala oculta negra, e aí a explicação seria essa. Agora, se ela continua fazendo vampiros, não. Porque o vampiro, ele não é tão feito como ele atinge o merecimento de sê-lo. Existem vampiros psíquicos, quantidade deles. Você nunca chegou a ser com uma pessoa que nunca te fez nada, mas não suporta aquela pessoa, tu sente um antagonismo por ela que não tem, porque são tuas energias interiores te avisando, cuidado com essa pessoa que está te sucando bioenergia. Ou você está tendo uma pessoa que fica falando, e de repente você se sente drenado, sem forças. São chamados vampiros psíquicos. Agora, o vampiro dos filmes, o que volta dos mortos, o que chupa sangue, não é assim. Eu, quando escrevi esse trabalho chamado Vampir, ali eu sou bem claro explicando como, por que, quando e separando realidade de ficção. Professor Paulo, qual é o seu parecer quanto a Vampir? Olha, é um livro magnífico, até comentei no chat com o pessoal agora, que nunca antes, inclusive lá nessa obra, o professor Jefferson conta a origem do vampirismo no planeta Terra, como foi que ele se infiltrou, e separa exatamente os diferentes tipos de vampirismo, né? Porque tudo no universo é energia. No universo, a lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. E existem alguns seres que eles, digamos assim, se alimentam da energia das pessoas. Tem o vampiro emocional, que ele rouba a tua energia através de ataques emocionais. E tem o vampiro que rouba a tua energia, inclusive sexual, digamos assim. Aí, digamos que os íncubos e súcubos, de uma maneira, de um outro nível, um pouquinho diferente, são vampiros. Então, a obra do professor Jefferson, Vampir, está toda em inglês, ele ainda vai traduzir para o português. O pessoal está perguntando no chat quando vai sair esse livro. Eu estou dizendo
que nós vamos primeiro concluir o relatório alfa, que é um trabalho científico de catalogação das diferentes raças, dos diferentes seres extraterrestres, dos universos, para depois poder entrar nesses outros livros, que quem vai gerar recurso para o professor Jefferson, para nós podermos lançar essas próximas obras, é o primeiro livro, o relatório alfa. Então, nós estamos, digamos, fazendo um super esforço para poder conseguir concluir o relatório alfa, lançar, através dos resultados das vendas dele, a gente poder lançar outros livros, né? É isso aí, pessoal. Então, nós contamos com a ajuda e colaboração de todos, assim que o relatório alfa esteja pronto, que estará pronto em breve, agora em março, com certeza. E aí a gente vai lançar, e contamos com os canais, com os amigos que estão presentes, para poder fazer essa obra circular, porque ela vai ser uma revolução dentro da ufologia. Inclusive, na live de ontem, no canal Ufologia Express, nós nos aprofundamos bastante nesse tema do relatório alfa, foi falado praticamente os principais tópicos do relatório alfa. Então, voltando para o assunto do Vampir, o professor Jefferson, ele esteve pessoalmente no castelo que pertenceu ao famoso Conde Drácula, que não é um conde, na verdade, o professor Jefferson me explicou numa conversa, que na verdade ele era um príncipe, e tinha algum aparato escondido lá, e o governo americano usou desculpa aí, professor, se estiver falando demais, mas usou as capacidades de percepção extrasensorial do professor Jefferson para localizar um artefato que pertenceu ao famoso Conde. O professor Jefferson, Conde não, né? Príncipe, na verdade. Mas se o professor Jefferson quiser comentar alguma coisa aí, eu me calo por aqui. O castelo do príncipe Venceslau IV, conhecido como Vladimir Tepes, ou Vladimir Imparador, fica nas montanhas Carpátias, que é uma parte da Transilvânia, no norte de Romênia. Então, no mesmo tempo que eu trabalhava para o Departamento de Defesa americano, e uma das funções que recebíamos era encontrar, manter seguro e remover certas relíquias, aparatos, instrumentos ou objetos que sejam de origem energética transdimensional ou mesmo alienígena. Nesse caso, era transdimensional. Então, foi o que eu fiz. Mas esse castelo não é nenhum castelo, porque está todo queimado e destruído. Ali o que sobra é uma parede. À noite, eu digo que ao mesmo tempo que é bonito e horripilante, porque você está na Floresta Negra ali e escuta aqueles lobos. Não sei se vocês não sabem que o lobo europeu é muito maior que o lobo brasileiro. Vocês não fazem ideia do tamanho dos lobos que eles têm lá nas florestas essas em Europa. E a parte da parede dá entrada a uma série de túneis ou catacumbas, onde existem tudo, os antigos salões onde tinham as pessoas presas, onde torturavam pessoas e tudo isso. E eu não estou autorizado para falar da natureza do que eu estava buscando lá, ou como se encontrei ou não encontrei. Eu peço desculpas, mas um dos requisitos que garantiu minha liberdade foi que eu me restringisse de falar certas coisas. E essa é uma delas. Inclusive, professor, se me permite mais uma parte, o professor Dirceu e eu estamos aqui unidos, né, professor Dirceu, para poder reservar o professor Jefferson, tem coisa que ele não pode falar, mas uma coisa é certa, a mensagem, os ouvintes dessa live poderão captar, que por detrás de todos os grandes líderes, inclusive guerras, sempre teve alguma coisa que nós chamamos de esotérica, mística, oculta ou tecnomagia. Por detrás, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, eu vou evitar algumas palavras aqui para não prejudicar a live, mas aquele personagem do bigodinho, ele inclusive estava atrás da lança do soldado Longuinho e do cálice sagrado. Então, porque existem certos artefatos que eles são artefatos de poder. Eles dão poder, eles dão, inclusive, conquista. Então, toda a SS era uma força especial que, inclusive, andou pelo mundo todo atrás de resgatar certas relíquias mágicas. Procede, professor? Absolutamente. É que não existe exatamente a magia. O que existe é o conhecimento esotérico não compreendido. A magia em nenhum momento é sobrenatural ou mística, porque dentro da própria mística existe uma técnica. Os rituais têm uma razão de ser. Não é que você misture rituais e que
funcione. O que funciona é sua fé. Os rituais são simplesmente ícones que ajudam a dirigir a um sistema de crença onde tua fé absoluta vai dizer se tu consegue obter o que está buscando ou não. Uma das coisas muito importantes para o desenvolvimento da fé, o que é a fé? Fé é um firme propósito. Você crer nas coisas que você não pode ver. E através da fé você desenvolve uma coisa que os yogis chamam de telema, que é uma vontade de aço. Então, muitos yogis fazem certas técnicas de permanecer numa posição por muito tempo, de ficar sem respirar por muito tempo, para desenvolver uma vontade de ferro. Por isso, a vontade é aliada à consciência, porque houve uma degeneração disso que viraram os faquiris, por exemplo. Eles são capazes de ficar 1 hora com o braço levantado, 2 dias, 3 dias, até atrofiar o braço. Mas isso não tem propósito. Isso é a vontade a serviço do ego. Então, nas escolas de mistério e dentro da tecnomagia, você aprende a colocar a vontade a serviço da sua consciência. É por isso que o tempo todo o professor Jefferson utiliza uma linguagem científica. Então, a magia é uma ciência que as pessoas desconhecem, utilizando física quântica e etc. Dentro da magia, inclusive, a conversa com certos seres dimensionais. Você pode ter uma vantagem sobre quem não consegue informação dos seres dimensionais. É um assunto muito extenso, muito vasto. Eu acho que... Vamos ver se tem mais alguma pergunta, professor Jefferson. Eu tô aqui esperando se tem alguma coisa mais para a gente continuar. Nessa 1 hora de live, o professor está fechado seu microfone, professor Diciano. Tem mais aqui, tem bastante perguntas aqui, né? Vamos então, aí. Tem uma aqui dizendo assim: Eva teve relação sexual com Adão. É um reptiliano? Aliás, desculpa aí, vamos lá. Eva teve relação sexual com Adão e um reptiliano. Por isso, o ego começou a surgir na humanidade? Eu diria que nesse momento os reptilianos não se aplicavam. Não. Não ainda. Mais tarde, sim. Mas então, não naquele momento. Não em Éden. Em Éden, não. Ah, tá. Mas então, nesse momento, não começou a surgir o ego já? Não ego. Éden. Não. Pois mas eu estou perguntando sobre o ego. O ego é a capacidade da pessoa de ter uma forma de vista onde ele apresenta-se a si mesmo não como um ser humilde, mas como um ser superior. Então, existem diferentes camadas de ego. É importante que a pessoa tenha algum ego, porque tem que ter um pouco de amor próprio, autoestima. Mas quando o ego quer ser desenfreado, aí nunca pode ser bom. Tudo que é em excesso sempre vai ser mal, de uma forma ou de outra. Perfeito, maravilhoso, exatamente. Tem uma pergunta aqui, talvez essa pergunta esteja mais relacionada, talvez até para o professor Paulo para responder, mas vamos ouvir os dois, então, nessa resposta, o que cada um tem a dizer. A energia sexual é a porta de volta ao Éden? Pode ser um caminho, mas não é o caminho. Não é um... Porque, na verdade, veja bem, a energia sexual, é isso que o professor Jefferson acabou de explicar. Quando a energia sexual ela vai para o caso do ego, é até o contrário, ela promove o afundamento, perda da energia. Quando ela é sabiamente direcionada, ela pode ser utilizada e absorvida pelo próprio corpo para transformar o corpo num corpo de diamante, num corpo de aço, para ajudar no despertar da consciência. Então, o que acontece? A energia sexual, ela é energia. Como toda energia, ela não é boa nem ruim. Ela pode ser usada de forma errada ou de forma equivocada. É claro que certos seres lucíferos ensinaram a humanidade a desperdiçar essa energia e ocultam esse assunto da humanidade, porque eles se alimentam até dessa energia quando ela é desperdiçada. Então, esse sempre foi o assunto das sociedades secretas, no último grau, como transmutar a energia sexual, fazer com que ela ascenda pela coluna, da base do cóccix até o topo da cabeça, que é 33 vértebras, e aí é um mistério. Por que 33 vértebras? Aquele que consegue levar essa energia até a 33ª vértebra, tem a Kundalini desperta, tem essa energia. E dentro do nosso DNA, esse é um assunto que o professor Jefferson é proficiente, existe um código dos deuses. O ser humano tem
tem no seu DNA a assinatura de Deus e todas as informações do universo. Mas é óbvio que nós não temos acesso a isso. O DNA, que é chamado DNA lixo, e aí o professor Jefferson explica que é possível acessar essas informações, ter acesso, inclusive, aos registros acásicos. Mas para isso existe um processo. Então, a energia sexual, para responder de maneira objetiva, ela é muito importante quando trabalhada com consciência, para eliminar, inclusive, enfraquecer o ego. Então, o professor Jefferson falou, nós precisamos de um pouquinho de ego para estarmos aqui no planeta, para vivermos. Mas quando o ego fica exacerbado, aí você se afasta do divino. E tem 7 pecados capitais: luxúria, ira, orgulho, inveja, preguiça e gula. Isso é simbólico, isso é chamado de os 7 pecados capitais, ou 7 demônios. E eles, de certa forma, estão dentro da psique humana, fazendo com que a consciência do ser humano esteja embotelhada. E para despertar a consciência, é necessário ir liberando de dentro da nossa própria psique esses agregados psicológicos, e à medida que nós vamos nos liberando deles, a nossa consciência vai aumentando. Inclusive, essa é a principal forma da saída da Matrix. Aproveitando aí, né, professor? Quem quiser saber mais sobre esse assunto aí, ó, aí na descrição do vídeo aí tem o link para você se inscrever na Escola de Mistérios. Esses são assuntos que são tratados dentro das aulas de Escola de Mistérios aí. Então, se inscreve aí, né, que você vai ter essas informações aí assim que possível, tá bom? Então, esses são conteúdos que estão dentro da Escola de Mistérios. Inclusive, tem uma aula completa sobre os chakras da Escola de Mistérios, em que nós relacionamos esse despertar. Mas eu quero aproveitar para passar uma pergunta para o professor Jefferson, para aproveitar o grande cabedal de conhecimento que ele tem. O Ufologia Express fez uma pergunta para o professor. Professor, boa noite, ele disse. É o nosso amigo Roberto. Por um acordo, ouvi dizer que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha, mas que foi abafado. Sabe dizer se isso é verdade? Então, o professor Jefferson tem informações a respeito do que aconteceu nos bastidores da Segunda Guerra Mundial, que é o maior arquivo que eu já vi. Eu vou pedir... nós estamos com 1 hora de live, mas vamos falar mais um pouquinho, vamos dar mais uns 15 minutos, professor Jefferson. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Um pouco disso, então. Mas eu quero dizer o seguinte, por uma questão da minha própria segurança, o que eu vou dizer agora eu não posso confirmar, mas muito menos posso negar. Atenha-se à particularidade que eu estou falando, ok? A primeira bomba é que Hitler e Eva Braun não morreram no bunker da Alemanha. Quem morreram foram os sósias deles. Todos, o gabinete do Führer atravessou o Atlântico em submarinos U-boats e foram em direção à Argentina. Existem dados históricos dizendo que ele foi recebido por Juan Domingos Perón, quando Perón era somente um secretário. Ele todavia não era presidente da Argentina. Sabe-se que parte da delegação nazista seguiu para a Antártica, para Queensmouth Land, onde havia uma base chamada Ice Gloss. Então, essa é uma base nazista, onde estava o projeto The Bell, o sino, da onde saíram as controversiais naves chamadas Raunebus, que se parecem aos famosos descobridores de George Adamski. Mas isso é história para outra vez. A outra parte da delegação, tá, se vai ao Paraguai, e no Paraguai se torna uma colônia chamada Friendship, amizade. O paradeiro do Führer, eu não posso dizer porque de verdade não tenho informação, mas sabe-se que foi uma parte de Sul-América. E o resto dos nazistas se infiltraram para o Brasil. Tanto que você sabe que o Dr. Joseph Mengele foi preso no Rio de Janeiro. Então, por aí eu digo tudo. E a partir daí, dizer que eles ganharam a guerra, imagine, vou dizer só uma pequena parte, existe um projeto americano chamado Projeto Paperclip.
Esse projeto Paperclip, ele perdoava os nazistas, não importa que crime mais horrendo eles tenham cometido, contanto que o conhecimento deles fora dado à nação americana. Então, vou citar duas dessas pessoas que cometeram atrocidades, que mataram milhares de pessoas e que passaram o resto de seus dias como milionários, divertindo e vivendo uma vida de reis. Tá? Uma delas foi Wernher von Braun, o criador das famigeradas bombas V, a V1 e a V2. E estava preparando a V3, que é o primeiro foguete intercontinental que ia destruir as cidades de Londres, Nova York e Washington, D.C. Por que Wernher von Braun é importante? Ele é o criador da NASA, National Aeronautical and Space Administration. A NASA foi criada por um nazista, Wernher von Braun. As bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki não eram americanas. Eram bombas nazistas que foram capturadas, umas em Polônia, tá? E as outras em Escandinávia, não vou dizer qual, mas haviam duas bombas. Uma chamava-se Fat Man, o nome código dela, e outra chamava-se Little Boy. Então, sabe que no voo histórico do avião bombardeiro que levava essas bombas, chamava-se Enola Gay. Ele tinha esse nome Enola Gay porque era o nome da mãe do piloto. E eles receberam ordem que eles deveriam atacar Hiroshima primeiro. Quando a bomba cai em Hiroshima, automaticamente o governo japonês se rende. E a resposta do governo norte-americano é que a rendição deles ainda não era suficiente. Então, uma segunda bomba foi lançada depois, que era de Nagasaki. Foi a única vez que um país havia usado artefatos nucleares contra outro país, matando milhares de pessoas no processo. Então, se a pergunta é se os nazistas ganharam a guerra, eles podem não ter ganhado a terra, digamos que territorial, mas no final tiveram um final feliz, todos eles. E é isso que eu tinha para falar. Incrivelmente, olhem quantas revelações bombásticas nós tivemos nessa live. Muita gente não tinha consciência do que realmente aconteceu. O Sr. Jefferson tem uma matéria que ele vai estar liberando algumas coisas aí, né, que ele pode liberar, sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial. É algo incrível, algo que nunca foi revelado nos livros de história, né? Eu me calo por aqui, porque senão eu acabo dando alguns spoilers e acabo complicando o professor Jefferson. Um detalhe, eu falei das bombas atômicas. O Oppenheimer, que estava à cabeça do projeto Manhattan, outro nazista que estava produzindo as bombas que foram testadas na ilha de Bikini, nas Bahamas, e foram testadas parte no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, e em outros desertos. Quer dizer que bombas nucleares, naves que se parecem extraterrestres, mas não são. Quer dizer, quantas coisas. Ganharam a guerra? Eles ganharam um final feliz. Talvez não tenham ganhado a guerra, mas que ganharam um final feliz, sem dúvida nenhuma. Verdade. Tem mais uma pergunta, professor Jefferson. Pode fazer. Pode fazer, Paulo. É sobre a Maria Orsic. Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Foi Júlio César Carinati. Ele diz, professor Jefferson, o senhor já ouviu falar sobre a Maria Orsic? E se sim, se positivo, o senhor poderia falar sobre alguns estudos esotéricos e científicos dela? Posso dizer o seguinte, existe muito mais sobre ela do que deveria ou poderia ser mencionado. Porque, indiferente ao que tenham dito dela, ela é a pessoa que foi
parte integrante de um processo, de um projeto que chamou Looking Glass, que possibilitava visualizar e até visitar outras dimensões por um curto período de tempo. Infelizmente, esse é dos tópicos que eu não posso me dedicar. Mas sim, ela tem uma significância tremenda no trabalho dela. Inclusive, né, professor Jefferson, isso eu vou falar porque é público, só para poder satisfazer um pouquinho o pessoal. A parte mais secreta da Maria Orsic fica difícil para o professor falar, mas ela canalizou tecnologia, ela chegou a fazer projetos, colaborou, apesar dos raunegros, né, eles tiveram, o professor Jefferson contou a história dos raunegros e de tecnologia reversa, de um móvel que caiu na Bavária, mas a Maria Orsic e a suas grupos de médiums, que tinham os cabelos até nas costas, eles tinham um grupo esotérico de canalização, eles eram médiums poderosíssimas, que tiveram contato com seres da estrela de Aldebaran. É por isso que nós estamos, o professor Jefferson é muito cauteloso, e a gente vai ver que por detrás de tudo existem seres extraterrestres e dimensionais. E os bastidores da história, como o professor Jefferson sempre diz, em alguns casos, a verdadeira história é mais incrível do que a ficção. E é isso. O que mais tem, professor Dirceu? Acho que é isso mesmo, professor. Acho que... Bom, nós já estamos aí com quase mais de uma hora de aula. Hoje lembrando que hoje não é uma live, hoje é uma aula para tratar sobre esse tema da tecnomagia. Então, a gente falou aí sobre vários assuntos aí bem interessantes. As pessoas aí puderam fazer algumas perguntas, né? Não foi possível colocarmos todas as perguntas aqui, né? Mas, já pelo adiantado da aula, a gente não quer deixar muito longa essa aula também, então nós já vamos fechar a live daqui a pouquinho. Então eu quero agradecer ao professor Jefferson pelo tempo aí que ele colocou aí à disposição dos nossos alunos. Lembrando que esta hoje aqui, algumas pessoas estão assistindo como convidados, mas esta é um material específico para o aluno da Escola de Mistérios, certo? Então, você que está aí assistindo hoje, que recebeu o link, né? Você está sendo agraciado com uma aula, e aí você pode ver o nível das nossas aulas. Então, aí na descrição do vídeo, só um pouquinho, professor. Ali na descrição do vídeo, eu coloquei o link para que você possa poder fazer a sua inscrição na Escola de Mistérios, certo? Então, ali, alguém falou ali, ainda não está disponível. Atualiza a página que já vai aparecer ali na descrição, tá bom? Eu já verifiquei isso aí agora. Então, eu quero agradecer a todos que estavam presentes aqui, aos comentários, né? Nossa gratidão e nosso muito obrigado, professor Jefferson. Eu queria só complementar que tem uma pergunta aqui da Ufologia Express. Então, ele está perguntando especificamente sobre o que passou no Pico do Jaraguá. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o tema, e não. O que caiu lá não foi uma nave, foi uma sonda. Agora, as características dessa sonda, eles eram feitas de metamateriais, a sonda foi capturada, foi outro Magé. O mesmo processo. Todo mundo rush, ninguém diz nada. A Space Force veio, recolheu a sonda. É muito mais fácil. Não existiam corpos, não existiam alienígenas, era somente uma sonda de reconhecimento caótica, mas a tecnologia empregada é interessante. Agora, o mais interessante na sonda não é a sonda per se, mas o material usado para energizar a sonda. A fonte, a bateria, a fonte de poder da sonda. Porque vocês vão dizer, bom, é somente uma bateria que maneja uma sonda. Não. É uma fonte energética que, uma vez compreendida e extrapolada,
pode se tornar uma arma de alto risco. Não está no Brasil. Notem uma coisa, o espaço aéreo brasileiro, por mais que o SINDACTA seja responsável pelo patrulhamento, a US Space Force e os equivalentes dela de Rússia e China, eles têm constante estado de verificação atmosférica de qualquer veículo ou objeto que se aproxime da exosfera, que é a primeira camada exterior antes de entrar no sistema atmosférico terrestre. E quando algo chega, toca uma série de alarmes, então, e logo depois esse objeto PC passa a ser tracking. Eles vão buscar, estão rastreando para ver onde vai cair. Então, as pessoas que fazem parte do grupo tático da US Space Force fazem uma triangulação e verificam os lugares prováveis aonde ele vai fazer o crash, ele vai cair. Então, no caso, foi o que passou. Muitas pessoas desacreditaram o fato que não passou nada lá, que está tudo bem, que isso é uma histeria em massa, que as pessoas estão vendo fantasmas onde não tem. Mas, dentro do que eu posso dizer para vocês, é uma sonda. Eu não vou dizer mais nem adiantar nada para me trazer problemas. Mas, sim, algo caiu lá. Ok, muito interessante essa observação. Lembrando a todos aí, próxima quarta-feira, 20 horas, nós vamos ter mais uma live aí com o Robson de Alencar. Ele vai estar trazendo novidades sobre Quixandá, né? No último sábado aí a gente teve um evento que aconteceu lá, né? Não sei se foi sábado ou foi sexta. Teve um episódio interessante que aconteceu lá. Ele vai estar trazendo novidades na quarta-feira, às 20 horas. É algo também interessante aí, né? Não vamos falar agora para não estragar surpresa, então vem na próxima quarta-feira, 20 horas, vem assistir a live ali com Robson Alencar. Ele vai estar fazendo aí uma série de lives aqui pelo canal da escola, trazendo vários assuntos relacionados à região lá, contando um pouco do que tem acontecido. Quando a gente fala de tecnomagia, né, isso tem muito a ver com Quixadá também. Então, é importante a gente ficar ligado, de antenas ligadas, para a gente poder entender todo esse fenômeno que está acontecendo por aí, pelo mundo afora. Tá bom? Professor, suas despedidas aí. Eu digo para vocês que foi um grande prazer estar com vocês hoje. Eu peço desculpas por a minha limitação na extrapolação de certos temas, mas depois de tudo que eu passei quando estava baixo auspício do sistema norte-americano, eu aprendi que a autopreservação é fundamental. Haverá um momento que eu vou poder falar mais abertamente, sempre que eu posso eu falo, mas eu tenho limitações faz parte do meu acordo para continuar existindo e continuar evitando problemas. Eu digo para vocês, vamos vibrar positivo, porque estamos num momento muito difícil da raça humana. Queira Deus que prevaleça a lógica e a razão, porque estamos a um passo de algo que nos tornaria praticamente extintos. Então, eu peço isso. E digo para vocês, por favor, que vocês ponham o like, apertem o sininho e deem uma força para o canal, divulguem, porque o trabalho do professor Dirceu, do professor Paulo, meu trabalho, é transmitir informação para vocês, é o que a gente está fazendo, trazendo para vocês conteúdo inédito que ninguém mais tem, algo único, e é muito importante isso. Então, por favor, você que está assistindo agora, não custa nada, põe o seu like,
aperte o sininho e, por favor, divulgue o canal da Escola de Mistérios. Venha participar da Escola de Mistérios. Venha compreender esse mundo secreto dentro do nosso mundo. E aqui trazemos luz, onde está a escuridão do desconhecimento. Boa noite. Professor Paulo? Sim, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao professor Dirceu, que vocês podem perceber que ele está com um pouquinho de tosse, né? Está segurando ali para poder fazer a live. Ele sempre prestativo, organiza tudo. Nós somos uma equipe, e um apoia o outro por igual. Eu quero agradecer ao professor Jefferson, que também teve um dia extenuante ontem e hoje, inclusive. Foi atendido por médicos e tudo. E estava muito forte. Quero agradecer vocês que estão nessa live. Aqueles que não se inscreveram na escola, se inscrevam. Tem muitos aqui que a gente convidou, porque sabemos que são pessoas de confiança, são pessoas que abriram espaço para nós, então nós estamos abrindo espaço para eles também, mas que não estavam inscritos. Então, se tiverem interesse, nós nos reunimos aí periodicamente, toda quinta-feira tem uma live sobre um tema, e coisas que o professor Jefferson não pode falar em muitas lives abertas, nós fazemos algumas fechadas aqui na Escola do Mistério, tanto a minha pessoa como o professor Dirceu. Muito obrigado a todos, então. Eu vou saúde com Namastê. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, obrigado você que fez a sua discussão aí pelo chat, nos apoiou, né, pelo chat, porque uma coisa é a gente ficar aqui transmitindo informação e outra coisa é vocês participando com a gente, questionando, perguntando, dando a sua opinião. Isso é muito importante para a gente. Aproveita aí, curta a live, certo? Curta, compartilha, aproveita aí, vai ficar essa live por algum tempinho aí no ar, mas em seguida ela será retirada do ar. Aqui tem informações aqui que não poderão, não vão ficar disponíveis por muito tempo nesta live, porque esse material aqui é um material exclusivo para os alunos da escola. Então, se você quer fazer parte da nossa escola, inscreve-se aí no canal aí e você vai fazer parte da nossa escola, tá bom? Então, gratidão a todos. Próxima quarta-feira, 20 horas, vai ter mais uma live aí com o nosso amigo aí, convidado Robson Alencar. E na quinta-feira estaremos aqui de volta com mais uma aula top para os nossos alunos. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. Namastê.